focada nas áreas de tecnologia e engenharia. Somos a maior instituição, somos a instituição que mais oferta vagas de engenharia no Brasil. Agora, e um diferencial nosso, se não tivermos engenheiros com uma formação absolutamente sólida, e é isso que acontece no mundo inteiro, nunca teremos bons engenheiros. Se não tivermos uma formação mais humanizada, também nunca teremos bons engenheiros. Apenas estou falando de um profissional que está na nossa vocação. Isso vale para tudo. E para nós enfrentarmos essa crise, eu vejo apenas uma possibilidade: educação. E educação é o que nós temos que fazer com qualidade. Certamente, com essa educação de qualidade, mudaremos para melhor nosso país. Desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Agradecemos às autoridades da mesa por suas ilustres presenças e respectivas palavras. Aproveitamos a ocasião para gentilmente convidá-los a ocuparem seus lugares junto à plateia, para que, desta forma, possamos dar sequência aí aos trabalhos dessas jornadas. E eu convido já o professor Marcelo Lambach para anunciar a sequência dos trabalhos dessas jornadas. Então, passo a palavra ao professor Marcelo Lambach para anunciar a sequência dos trabalhos. Então, bom dia a todos. Nós vamos iniciar, então, agora as nossas atividades com as palestras das Jornadas de Educação em Ciências e Matemática. E vamos convidar para a primeira palestra o professor Hélio da Silva Messeder Neto. O professor Hélio, ele possui graduação em Química pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ele é professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia e é coordenador do colegiado do curso de Licenciatura Ciências Naturais. Tem experiência na área de ensino de ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia, histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica, no ensino de ciências, ludicidade, desculpem, e experimentação. Então, eu gostaria de convidar o professor Hélio para fazer a sua palestra e desejo a todos os participantes um excelente evento e agradeço a presença de todos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Como nós tivemos um atraso, nós vamos fazer um intervalo mais ou menos 15 para as 11. Seria mais ou menos 15 para as 11. E retomamos com a professora Alice Casimiro Lopes. Então, muito obrigada.
Bom dia, gente. Tudo bom? Então, como vocês viram, né, eu sou o professor Hélio, da Universidade Federal da Bahia. Vocês nem vão perceber, porque eu nem tenho sotaque, né? Então vai ser tranquilo. E, antes de começar, eu não posso, né, não agradecer imensamente o convite de estar aqui, né, de compartilhar esse momento com vocês e também, depois dessa fala dessa mesa e da fala do reitor, me colocar muito feliz de estar também nesse lugar, porque, nesse tempo que a gente vive, não dá mais para ficar em silêncio, né? E quando esses professores dizem e falam aqui da mesa desse lugar, eu fico muito feliz de pertencer também a esse campo dessa universidade pública que a gente vai precisar lutar para manter. Quero deixar um registro também para falar desses tempos tenebrosos que a gente vive, de que professoras da Universidade Federal da Bahia estão sendo ameaçadas de morte por pesquisarem gênero na universidade. Então, recebendo mensagens e ataques pelas pesquisas de gênero na Universidade Federal da Bahia. Isso aconteceu essa semana, né? Houveram manifestações já a favor dessa professora, mas são tempos complicados, né? E, diante desses tempos complicados, a gente vai também precisar pensar o que a gente pode fazer nesse processo. E eu vou, né, falar um pouquinho com vocês hoje sobre lúdico, né, sobre o jogo na sala de aula, para pensar alternativas para a gente desenvolver essa aprendizagem de conceitos. Então, também um desafio grande que a gente enfrenta, principalmente nesses tempos, né, em que também aprender vai ajudar a gente a pensar uma nova forma de mundo, né, que acho que é o que a gente vai desejar aqui. E aí o título que eu dou para essa apresentação aqui é "O jogo é a Excalibur para o ensino de ciências", e vou tentar falar rapidamente de apontamentos para pensar armadilhas e potencialidades do lúdico no ensino de conceitos e na formação de professores. Bom, aí, só para vocês, né, saberem o percurso da apresentação, eu vou discutir o lúdico e a lenda do Rei Arthur, uma introdução. Que espada é essa que está presa na rocha? E aí eu vou falar dos elementos do lúdico para pensar a aprendizagem de conceitos. Quem é o rei que vai tirar a espada? E aí eu vou falar do papel político do lúdico, do processo formativo do professor. E, por fim, a gente vai destronar o rei, destruir as espadas, e eu vou dizer as considerações finais daqui, tá bom? Vou tentar ser breve. Controla meu tempo, tá, Marcelo? Sim. Então, vamos lá. O lúdico e a lenda do Rei Arthur, vamos falar a introdução. Eu quero rapidinho retomar a lenda do Rei Arthur, acho que desnecessário, quase todo mundo aqui deve conhecer, né? Mas rapidinho, imaginando que existiria em um determinado rei, não é uma lenda famosa, né, na Grã-Bretanha. Então, o que diz essa lenda? Existe um determinado momento, uma espada presa nessa rocha, e um escolhido, nesse caso Arthur, vai lá e consegue tirar essa espada dessa rocha, né, essa espada com poderes, que é a Excalibur. Existem variações dessa lenda, vocês podem também perceber isso. E esse rei, empunhando essa espada, vai conseguir unificar, né, defender dos bárbaros a Inglaterra. E, empunhado dessa espada e com a tábua redonda, ele vai ter várias aventuras, e vocês podem ver isso em vários filmes, etc. Daí, 2 tópicos essenciais nessa lenda que a gente vai problematizar aqui, que eu vou problematizar aqui. Bom, para Arthur fazer os feitos, né, e realizar, né, esses feitos que ele fez, ele precisava de 2 coisas, né? Um seria ter uma espada mágica, e segundo, ele ser escolhido para usar essa espada mágica. E aí eu quero apontar qual é a relação entre essa história e o lúdico. Pode passar. Bom, primeiro, há uma ideia também muito forte no campo da ludicidade, que você precisaria, para que professores usassem atividades lúdicas, eles serem professores supostamente escolhidos. Então, teriam que ser professores que tivessem essa predisposição para serem lúdicos, precisam ser bem divertidinhos, descolados e tal. Então, primeira ideia seria desses professores escolhidos para usar a ludicidade. E segundo,
e isso também muito forte, que vai aparecer na literatura de jogos, é que o lúdico seria a técnica mágica que resolve todos os problemas. Então, 9 em cada 10 trabalhos do lúdico começam assim. A minha sala de aula era um caos, completamente destruída, os alunos não faziam nada, etc. Eu venho com a minha espada mágica, nesse caso a minha técnica lúdica, aplico na sala de aula e aí tudo ficou uma maravilha. Então, essa ideia de que o lúdico resolveria todos os problemas e que só professores escolhidos poderiam usar isso, né, a gente vai problematizar a partir da psicologia histórico-cultural, apontando, é claro, alguns limites e potencialidades a partir dessa matriz teórica. Certo? Então, vamos lá. Que espada é essa que está presa na rocha? Vamos pensar nos elementos do lúdico para pensar a aprendizagem de conceitos científicos. Bom, daí a gente precisa falar rapidamente, a partir da psicologia histórico-cultural, que é onde eu me situo, né, o ensino de conceitos científicos. E a gente precisa destacar, ensinar conceito não é algo trivial. Por quê? Pode passar. Por quê? A gente precisa lembrar o que é um conceito, né? Para a psicologia histórico-cultural, principalmente dentro da perspectiva vygotskiana, um conceito ele é uma estrutura de generalização. O que é isso? Né? Não disse nada. O que quer dizer estrutura de generalização? Olha só, quando a gente pensa cadeira, por exemplo, a gente não pensa necessariamente essa cadeira, né? A gente pensa cadeira no geral. E é por isso que eu consigo generalizar a ideia de cadeira. Ou seja, eu olho para uma cadeira, para essa cadeira, que é diferente dessa cadeira, mas consigo pensar, isso é cadeira e isso é cadeira. O que eu estou fazendo do ponto de vista do pensamento? Eu estou achando as características que são essenciais do objeto cadeira e, com isso, eu consigo reconhecê-la em vários formatos. Vocês percebem o quão complicado é isso? O quão tempo leva para a gente fazer essa estruturação conceitual para generalizar e ir além do exemplar, e além do objeto imediato? Com a criança, quando ela está aprendendo cadeira, inicialmente, né, quando você fala assim, pega a cadeira, às vezes ela entende que cadeira é aquele objeto que ela senta, é a cadeira amarela que ela tem no quarto. Então, às vezes, tem uma cadeira próxima, ela vai no quarto, traz a cadeira amarela. Por quê? Porque ainda está vinculada ao objeto. Quando a gente generaliza e, de fato, se configura como conceito, a gente consegue essa estrutura geral. O que significa, gente, que aprender conceito envolve um conjunto de funções psíquicas complexas. Envolve comparar, memorizar, atentar, exige sentir, exige uma série de processos para que a gente possa, de fato, aprender um conceito. Então, percebe que, se a gente vai ensinar o conceito de átomo, não é com uma aula de modelo atômico que a gente vai conseguir fazer isso imediatamente, né? E aí eu quero trazer o próprio Vygotsky, né? Eu gosto de trazer algumas citações dele para a gente poder pensar um pouco. Ele vai dizer assim, esse processo de desenvolvimento dos conceitos ou significado das palavras requer o desenvolvimento de toda uma série de funções como a atenção arbitrária, a memória, a lógica, a abstração, a comparação e a discriminação. E todos esses processos psicológicos sumamente complexos não podem ser simplesmente memorizados, simplesmente assimilados. Ou seja, vai dar trabalho aprender conceito. Segue. Bom, daí, veja, para a psicologia histórico-cultural, tem um outro conceito muito importante que a gente vai precisar aqui. Veja, na psicologia, a partir do viés vygotskyano, a gente precisa ter clareza que aprender promove desenvolvimento. O que isso significa? Eu não vou esperar a criança ter pensamento matemático para ensinar matemática. Porque a psicologia histórico-cultural vai dizer que é o contrário. É no processo de aprendizagem da matemática é que esse desenvolvimento do pensamento lógico vai ser efetivamente se estruturar. Então, veja, já tem uma importância muito grande aí no processo de ensino dentro da psicologia histórico-cultural, porque vai promover intencionalmente desenvolvimento de funções psicológicas superiores, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, como eu disse ali, é ensinar para desenvolver.
né? O ensino da matemática é que promove o desenvolvimento do pensamento matemático. Significa que a criança, o adulto, tarará, não desenvolva operacionalmente pensamentos no cotidiano matemático? Sim, desenvolve. Mas perceba que, no processo de tomada de consciência, numa aprendizagem sistematizada da matemática, ele vai conseguindo operar isso com mais clareza. Só que nem toda aprendizagem gera desenvolvimento. Então, isso também é importante. Não é qualquer aprendizagem que gera desenvolvimento. Essa citação aí, que está difícil para ler, né, ela vai também, de Vygotsky, ela vai dizer assim, ó, se aprendermos datilografia na estrutura da nossa consciência, pode não haver nenhuma mudança. Mas, se aprendermos, digamos, um novo método de pensamento, um novo tipo de estrutura, isso nos dá a possibilidade não só de desenvolver a mesma atividade que fora do objeto da atividade imediata, mas nos dá muito mais, dá a possibilidade de ir além dos limites daqueles resultados imediatos que a aprendizagem conduziu. Traduzindo, quando a gente aprende outra estrutura de pensar, por exemplo, na matemática, na química, etc., isso pode ser remetido para outra estrutura além daquela da química, da física, da matemática que a gente está aprendendo. Isso também é importante para a gente. Daí, veja, daí decorre algumas coisas que a gente precisa discutir aqui. A aprendizagem vai além do alcance imediato do objeto que a gente está estudando, se for uma aprendizagem que promove desenvolvimento. E aí, veja, a gente precisa, com isso, se a gente toma a psicologia histórico-cultural como elemento de análise, mudar a nossa mudança de olhar para o sujeito. Por quê? Porque, ao mudar esse olhar para o sujeito, a gente não vai falar assim, ó, tadinho, né, não consegue aprender. Ao contrário, não desenvolveu o pensamento matemático ainda. Ao contrário, a gente vai pensar, ao ensinar isso, ele vai desenvolver esse pensamento. E aí, a gente vai também, a partir dessa concepção vygotskiana, entender que a gente não basta prestar atenção naquilo que o sujeito não sabe. Tá, o que ele não sabe vai ser importante. Mas a gente vai precisar pensar naquilo que ele é capaz de aprender. E aí, um conceito clássico que vocês já devem ter ouvido falar, que é a importância da aprendizagem com o outro, que está bem claro na perspectiva vygotskiana, que é o conceito de zona de desenvolvimento que vocês devem ter ouvido falar, chamado de zona de desenvolvimento proximal. Mas eu trago, a partir de Zoya Prestes, que tem feito uma análise das traduções vygotskianas, né? Ela, né, tem trabalhado um pouco com isso, o conceito de zona de desenvolvimento iminente, né? Ou seja, aquilo que está prestes, nas vias de acontecer no desenvolvimento do sujeito, mas que só vai acontecer se ele tiver auxílio do par mais capaz. E aqui estou elegendo, né, o professor como um par mais capaz diferenciado. Por quê? Porque você aprende com o seu colega do lado, aprende, você aprende em outros lugares, aprende. Mas o destaque do professor como par mais capaz aparece aí porque, intencionalmente, ele deve ser aquele capaz de organizar o ensino para que promova, de fato, a aprendizagem que gere desenvolvimento. Tá? E as atividades lúdicas? Isso tudo. Né? O que você está falando? Você está falando disso tudo, tarará. E o lúdico nesse processo? E aí, né, eu vou destacar alguns elementos do lúdico para a gente pensar a partir disso. Primeiro, né, o lúdico, se ele vai entrar na sala de aula, e aí, veja, o que a gente está entendendo como atividade lúdica aqui? Qualquer atividade que tenha como objetivo promover algum tipo de divertimento na sala, certo? Então, dentro desse campo. E aí, veja, jogos, por exemplo, seria um tipo de atividade lúdica, né, com regras explícitas, que é uma das características que está presente nos jogos. E aí, veja, primeira coisa, se o jogo vai entrar na sala de aula, se você vai levar uma atividade lúdica para a sala de aula, o primeiro princípio básico que a gente tem que ter é que ele precisa estar lá para ser a favor da aprendizagem de conceitos que gere desenvolvimento. Daí, uma coisa importante, né? Para que isso aconteça, a gente não viu que a aprendizagem de conceitos gera desenvolvimento, então a gente vai precisar pensar, as atividades que eu vou levar
vão atuar no desenvolvimento de conceitos que promovam o desenvolvimento, e essas atividades só farão isso se tiver conceito ocupando o lugar central no jogo. Como assim? Não entendi nada. Tá, vou tentar explicar. Quando eu saí da faculdade, eu falei, estava dando aula, tal, eu falei assim, agora eu vou ensinar química orgânica e vou aplicar um jogo, já sei. Jogo, né? Adoro jogo, tal, vou trabalhar com jogo. E aí o que eu fiz? Eu fiz um jogo, né? Incrível, moderno, né? Inovador. Fiz um jogo da memória, né? E fiz um jogo da memória também assim mega inovador, que trabalhava com funções orgânicas, nunca ninguém fez. Fiz um jogo de função orgânica e que o aluno tinha que relacionar a função, né, com o grupo. Então, sei lá, OH, álcool. Então, tinha lá carboxila, e então, assim, ninguém nunca fez esse jogo inédito, né, não tem na literatura e tal. E aí, o que eu fiz? Não, eu queria que o jogo ficasse mais divertido. Aí, o que eu fiz? Botei cor. Então, tipo assim, álcool era azul e a estrutura OH estava de azul, né? Você já deve imaginar o que aconteceu. E aí, falei, bom, jogo, segundo a literatura, o que acontece? O jogo favorece a aprendizagem, né? Então, deixei os meninos lá jogando e sentei na mesa. E aí, eles jogando, empolgados, né? Todos aqueles alunos virando tal. Vocês gostaram do jogo? Amamos. E aí, foi massa a aula? Hoje foi. Então, vamos aqui para o quadro. Álcool. Aí eu perguntei para eles, oxe, mas vocês não estavam jogando aí, não estavam entendendo? Ele, não, professor, a gente estava assim, azul com azul, vermelho com vermelho, verde com verde. Olha só, tinha conteúdo nesse jogo? Até tinha, né? A gente vai até questionar esse conteúdo que tinha aí daqui a pouco. Mas esse conteúdo ocupava um lugar central nessa atividade lúdica? Não. Tanto não ocupava que era possível resolver a atividade proposta no jogo sem saber nada. Então, percebe? A gente precisa, não basta só que o jogo tenha conceito, ele precisa ocupar um lugar central na atividade. Primeira coisa, então, elaborar jogo, usar jogo, já não é uma coisa trivial. Coisa importante da gente sair daqui sabendo. Outra coisa, se a gente quer desenvolver funções complexas, jogos simples vão desenvolver tais funções? Dificilmente. Jogos em que simplesmente ele tem que virar a carta, etc., vão desenvolver. Agora, eu estou dizendo, não use? Não. Mas eu estou dizendo, se você vai usar isso, você tem que lembrar que isso vai ser um auxílio para um planejamento pedagógico mais amplo. Ou seja, não dá para encerrar no jogo. Certo? Não dá para encerrar no jogo. Tá. A outra coisa que é importante a gente destacar aqui, o jogo precisa ser desafiador. E desafiador não no sentido só de qual estratégia melhor para resolver esse jogo, mas desafiador também do ponto de vista do conteúdo. Né? O que ele exige um pouco mais daquele estudante? Para quê? Para que ele atue nessa zona de desenvolvimento que a gente falou. Como é que ele interage com o colega nesse momento do jogo? Como é que o professor interage com esse aluno no momento do jogo? Isso também é importante a gente pensar. E aí, bom, diante disso tudo, eu digo, né, a elaboração de atividade lúdica ela requer planejamento, clareza teórico-metodológica daquilo que se quer ensinar, de modo a garantir que o jogo não mobilize apenas o conteúdo no aspecto verbalista do conceito, mas que o faça no aspecto semântico, penetrando na estrutura do que se quer ensinar. E aí eu quero parar um segundinho para a gente entender como é que isso aparece na obra vigotskiana. A ideia de um aspecto fonético da palavra e um aspecto semântico da palavra. Vygotsky vai dizer que, quando a gente aprende uma palavra, o significado dela está apenas começando. O que isso quer dizer? A primeira vez que o aluno repete átomo, ele ainda não sabe o que é átomo. Está na face fonética do conceito. E a gente tem, na nossa vida, uma série de coisas que a gente fica na face fonética. Por exemplo, todo mundo usa um chip no celular. Mas a gente sabe, de fato, o que é um chip? O chip, o que é um chip? Então, mas a gente usa. Do ponto de vista da face fonética, a gente tem um monte de coisa que a gente trabalha na face fonética. Mas existem coisas que a gente precisa aprender na face semântica.
seja, na estruturação de como esse conceito, lembra lá a definição de conceito? Né? Essa estrutura de generalização. Duas implicações para isso. A gente está cobrando o quê dos nossos alunos? A face semântica ou a face fonética? A gente está cobrando que eles repitam simplesmente lá um enunciado, onde eles decoram bonitinho, e depois eu sigo? Ou a gente está entendendo que eu preciso da face semântica e que elaborar esse significado demora? E o jogo está ajudando em quê? A exigir a face semântica ou a face fonética? Eu sei quando ele está exigindo a face semântica e a face fonética, porque eu posso querer, nesse momento eu vou desenvolver um pouco mais dessa face fonética, desse termo, mas depois eu vou aprofundar para a face semântica. Percebe que eu estou evocando de vocês uma consciência pedagógica para poder usar essa atividade. Tá? Mais um. Bom, daí, uma coisa que eu tenho dito em todos os lugares que eu vou é que jogo, gente, é sempre ponto de partida e não de chegada. Ah, mas eu quero usar o jogo como avaliação. Tudo bem, mas ele continua sendo ponto de partida e não de chegada. Ou seja, você não vai terminar nenhuma ação pedagógica com o jogo. Na verdade, ali você está começando. Mesmo que eu esteja avaliando, eu vou precisar retomar, rediscutir, repensar. Desculpa. O professor também precisa fazer sínteses e costuras sobre o conteúdo que foi desenvolvido no jogo. Por quê? Porque a gente não pode garantir que, simplesmente, o fato do conteúdo estar no jogo, que o aluno aprendeu ou mobilizou aquele conteúdo. Lembrem de mim com as funções orgânicas. Certo? Bom, não é fazer jogo, usar atividade lúdica, não é uma tarefa trivial para ser feita 5 minutos antes da aula começar. Ah, e hoje eu vou usar um jogo. Já sei. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui um joguinho, passar um filmezinho. Certo? Cuidado. Pode passar? Então, a senhora entrou na sala de aula sem planejar a atividade lúdica? Senhora, volte aqui, senhora. Certo? Então, por favor, não dá para entrar na sala de aula sem pensar direito sobre essa atividade do ponto de vista de desenvolvimento conceitual. Obrigado. Como é que está meu tempo? Oh, gente, eu estou tremendo, mas não é nervoso, não é frio também, tá? Baiano aqui em Curitiba está complicado. Bom, vamos lá. Tudo bem até aí? Estamos bem? Perdi alguém no caminho? Volto para buscar. Dá tempo, eu acho. Deixa eu ver. Bom. Tá. E aí agora, né, eu passo para discutir outro elemento importante da atividade lúdica e que eu acho que a gente precisa pensar também, que é assim, ó. Quem é esse rei que vai tirar essa espada, ou melhor, o papel político do lúdico no processo formativo do professor? Isso também é algo que eu tenho discutido. Então, vamos lá. Primeira coisa, usar a ludicidade não é um dom. Ai, eu sou esse professor descolado, nasci para o lúdico, né? Então, veja, usar uma atividade lúdica, entender o papel do divertimento na formação desse sujeito, na aprendizagem dos conteúdos, ela depende de estudo e entendimento das possibilidades e limites dessa atividade. Então, por vezes, para você conseguir acesso daqueles estudantes ao início do processo de aprendizagem, eu vou precisar usar uma atividade lúdica. E, às vezes, vou usar uma atividade experimental, ou vou usar uma outra atividade. Veja que essa demanda depende de uma relação, de uma tríade, né? Basicamente, forma, destinatário e conteúdo. O que eu vou ensinar? Para quem eu vou ensinar? Né? E aí, por fim, né, a forma que se apresenta para eu ensinar aquilo para aqueles sujeitos. Então, não dá para perder de vista essa tríade, certo? Forma, destinatário e conteúdo na relação do tempo que eu tenho. E daí, veja,
O lúdico não é um recurso do professor, e veja que eu botei palhaço entre aspas, com todo respeito ao trabalho dos palhaços, inclusive, né, que são trabalhos excelentes, mas o lúdico não é um recurso do professor palhaço, como costumam dizer. Ah, esse professor usa o lúdico porque ele é todo palhacinho, ou o professor precisa vir vestido de Superman para poder usar a atividade lúdica, porque assim ele seria, né, divertido. Então, essa concepção, né, de professor palhaço, entre aspas, a gente também precisa pensar. Claro, experiências lúdicas na vida do professor contam? Claro que contam. Você teve a infância, teve vários repertórios de jogos e atividades, você consegue pensar atividades lúdicas? Sim, mas isso não é suficiente, certo? Isso não é suficiente. Por quê? Porque eu já vi várias atividades lúdicas cheias de boa intenção, porque o professor estava se divertindo, tal, porque ele trouxe um jogo da infância dele, mas que isso não necessariamente se efetivou como aprendizagem. E aí eu quero discutir outro elemento muito importante e que também acho que a gente não pode perder de vista quando a gente falar de ludicidade na formação do professor, que é o papel político na formação do professor para a gente olhar o lúdico além de uma técnica de discussão de conteúdo. E por que eu estou falando isso? A visão de mundo do professor, ela vai ser importante ser problematizada, inclusive no seu processo formativo, para que isso, né, essa visão de mundo, vai refletir no modo como ele usa a atividade lúdica e as outras atividades também. Mas eu destaco aqui as atividades lúdicas, vocês vão ver daqui a pouco. Por quê? O que o professor está entendendo por sociedade, ser humano, aprendizagem, pobreza, desigualdade social? Ah, filho, eu só queria usar um joguinho. Ah, filho, era rapidinho. Pois é. Mas para eu usar essas atividades, para eu ter clareza de como eu estou usando essas atividades, eu preciso refletir sobre isso. E eu explico por quê. Então, é isso, né? Como é que isso tudo vai influenciar na atividade lúdica? Eu trago uma referência que eu sugiro que todos vocês leiam. O professor tem essa mania, né? Acha que tudo que ele leu é importante que todo mundo leia. Mas, enfim, nesse momento, eu acho que, de fato, é importante que a gente leia, entenda isso, né, que é o texto de Maria Helena Souza Pato, chamado A Produção do Fracasso Escolar. A Produção do Fracasso Escolar é um texto um livro que eu gosto muito e acho importante, porque a gente precisa pensar que quais são as concepções que os professores trazem sobre o fracasso, né? Por que um aluno não aprende? E essa fala é muito comum nas entrelinhas e nos processos, a gente ter uma visão assim, que, claro, que isso não é explícito necessariamente, mas ela vai mostrar que é muito comum nas escolas uma concepção de, por exemplo, criança pobre não tem capacidade de aprender. Ou então uma fala muito comum. Essa família desestruturada, carente de cultura, que não ajuda o professor a ensinar. Não vem na reunião. Os alunos mais problemáticos que a família não vem na reunião. E aí a gente não pensa a família. A gente não pensa o conceito de aluno pobre, não pensa o conceito de pobreza, não pensa o conceito de classe. E, sem isso, como é que vai aparecendo as atividades lúdicas na sala de aula? Bom, se aquela criança não consegue aprender e aquele sujeito não vai aprender mesmo, é incompetente mesmo, aplica um joguinho, passa um filme, deixa lá qualquer coisa. E isso é importante porque, veja, no momento de elaboração do jogo, tende um professor, né, se não reflete sobre isso, a deixar o conceito rarefeito. Por quê? Porque se ele parte do pressuposto que aquele sujeito é incapaz de aprender, oferecendo um pouquinho, tá bom. E aí a gente reforça uma concepção de escola pobre para pobre, num conceito ainda pior, num jogo empobrecido. E aí a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar quais são essas concepções de sujeito que a gente tem, como é que elas estão sendo refletidas nas nossas atividades e, principalmente, na atividade lúdica. Por quê? Porque a atividade lúdica tende a entrar, por vezes, como esse passatempo. Hoje a gente faz um lúdico, uma gincana. Tá. E, veja, não estou dizendo que nada disso não seja importante, mas a gente precisa pensar sobre isso. Outra coisa que eu quero pensar aqui com vocês, que a gente estava falando, mas, Hélio, eu só queria mesmo era fazer um joguinho. Mas era só um jogo.
Mas a gente precisa pensar o riso como elemento político. Do que a gente está rindo na sala de aula? E isso aparece bastante quando a gente está trabalhando com atividade lúdica. Por quê? Porque vários preconceitos vão se revelar na frase, mas eu só estava brincando. Ah, mas isso foi no momento do jogo. E a gente não está pensando sobre isso, né? Quais são as piadinhas que a gente usa na sala de aula para divertir os alunos? Já vi coisas, por exemplo, para ensinar ligação química, né? Ou outros conteúdos que vão reforçar concepções machistas, racistas. Ai, mas está chato isso, já não quero nem mais usar o jogo. Mas isso vai se aplicar nas outras coisas também, tá? Mas falo do jogo principalmente por conta de como isso se disfarça na brincadeira, né? E os macetes, né? Física aí tem alguns macetes que vocês devem ter já ouvido, né? Que também, mas é para divertir, é para os alunos decorarem. Vale tudo para a gente decorar? Vale qualquer coisa lúdica para a gente poder decorar esse conteúdo, essa fórmula, para facilitar a aprendizagem? Vamos ter que pensar sobre isso, né? E quando no jogo, no momento que lá os alunos estão jogando, aparece uma situação de machismo, humilhação, preconceito racial, o que eu faço? Eu sei lidar com isso? A pessoa não pode se furtar de pensar sobre essas questões. Porque, principalmente em jogos competitivos, coisas como essa podem aparecer muito fortemente. Bom, só como também sugestão aqui de documentário, para vocês assistirem, chama-se um documentário chamado Riso dos Outros, né? Acho que está disponível no YouTube e é muito interessante para a gente poder pensar o que significa esse rir, né? E aí você precisa saber, e aí é isso, né? Você precisa saber de que lado você está dessa piada. Segue. Uma fala que está lá no dentro do documentário. Tudo bem? Então, duas coisas importantes que a gente, né, pensou até agora. Primeiro, vou pensar uma atividade lúdica, eu preciso pensar uma atividade lúdica que se coloque a serviço da aprendizagem, mas não de qualquer aprendizagem. Uma aprendizagem que promova desenvolvimento e que não fique simplesmente na face fonética da palavra. Só isso aí já vai levar uma coisa grande para eu pensar. Segundo aspecto, eu preciso pensar qual é o aspecto, o que está... Segundo do ponto de vista lógico, né, que eu estou falando aqui, mas do ponto de vista, no momento que a atividade acontece, está tudo isso junto e misturado, certo? Segundo aspecto que eu vou precisar pensar é o papel político nesse processo formativo do professor e na aplicação dessa atividade. Quais são as minhas concepções de mundo e como isso vão estar refletidas nesse meu processo lúdico quando eu estou lá trabalhando o jogo. Tudo bem até aí? Dúvidas? Um de cada vez? Tá. Então, agora a gente vai destronar o rei e quebrar a espada. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa finalmente dizer, não tem escolhido e não tem espada mágica nesse processo. Tá? Primeira coisa, para a gente ir, né, finalizando aqui. Não há trivialidade em usar o lúdico na sala de aula para ensinar conceitos científicos. Espero que vocês podem sair daqui sem saber meu nome, sem lembrar que eu estava com frio, sem saber nada do que eu falei aqui, mas a gente não pode prescindir de que não há trivialidade em usar lúdico na sala de aula para ensinar conceito científico. Certo? Essa atividade precisa ser essa e todas as outras, é claro, mas aqui me detenho sobre essa. É preciso desencantar o lúdico. A gente precisa sair desse discurso de que essa atividade é mágica. Gente, vai ter momentos em que o lúdico não vai funcionar. Não vai dar. E está tudo bem. Viu? Vem para o tio acolhe, tá tudo bem. Né? Não precisa sempre uma atividade lúdica funcionar.
e às vezes não vai. E isso, para os futuros pesquisadores e pesquisadores também que estão aqui, né, isso é muito importante nos trabalhos de pesquisa para a gente avançar no campo do lúdico. É preciso que vocês mostrem também, no processo, onde é que essas atividades não estão funcionando. Porque se a gente tem cada vez mais trabalhos que dizem que tudo é lindo, maravilhoso, e que desse modo... Quando o professor vai para a sala de aula e aplica a atividade, aí dá errado, ele faz, poxa, eu sou muito incompetente, velho. O cara fez a atividade, deu super certo. Aqui, normalmente são feitos pré-testes, pós-testes, no campo de vista metodológico, isso a gente precisa discutir, inclusive. Pré-testes e pós-testes, e normalmente o pós-teste é com questionário. Os alunos gostaram da atividade? Sim. Aí vem os resultados assim, ó, 99% dos estudantes gostaram da atividade. Show. Massa. Né? E aí, bom, né? Então, a gente precisa avançar nesse campo para poder, a gente, inclusive, mostrar as fissuras desse processo. Né? Lembra, a gente não pode simplesmente ficar criticando, a ciência só mostra resultados positivos. Quando a gente vai fazer as pesquisas, a gente faz igualzinho. Né? Cacei artigos do lúdico que pensassem os problemas do lúdico na sala de aula. Não tem. É uma maravilha. Uma varinha de condão. Né? Uma espada mágica. Não é, gente. Não é. Nenhuma técnica por si só, nenhuma técnica resolverá o problema da escola, porque o problema da escola está além, inclusive, da própria escola. A gente não pode perder essa relação escola-sociedade que está posta. A gente precisa achar as fissuras, as contradições que estão postas nessas atividades. Tudo bem? Então, requer aprofundamento teórico. Requer estudar ensino, aprendizagem. Estudar. Ai, mas eu quero ir logo para a prática. Vai vendo. Tá. Você precisa ir para a prática, concordo plenamente. Né? Mas a gente não pode ir para essa prática, nessa ânsia, sem fazer esses elementos, essa reflexão teórica sobre esses processos. Caso contrário, a gente vai se perder nesse mar revolto que é a escola e vai fazer aquela célebre frase que eu... chega a me arrepio, e não é de frio. Na prática, a teoria é outra. E aí, gente, significa duas coisas. Ou sua teoria é muito ruim, ou você precisa de uma outra teoria. Que é que serve os elementos teóricos, se não para refletir sobre a minha própria prática. Se não para refletir sobre o lúdico, que eu vou estar lá usando. Certo? E aí, veja, se a gente quer pensar o lúdico como uma espada, a gente não vai poder pensar ela como a Excalibur. A gente vai precisar pensar ela como uma espada, uma arma coletiva, forjada com trabalho coletivo, né? E que vai exigir estudo contínuo, para que a gente cada vez pense mais sobre como a gente está pensando essas atividades na sala de aula. Pode passar. E aí, é isso que eu clamo para vocês aqui. Né? Trabalho coletivo para a gente atuar nas fissuras, que também já foi falado aqui, acho que belamente, sem oferecer arremedo de conhecimento para nossos estudantes e enfrentar as contradições por meio do lúdico e das outras tantas formas de ensinar. Eu digo sempre isso em todos os trabalhos, normalmente, que eu escrevo sobre lúdico, é isso, já falei isso com vocês aqui também, mas eu acho importante. Ao final do processo, gente, o professor precisa prescindir da atividade lúdica. Ela precisa ser descartável. Por quê? Porque senão o professor vira refém. Lá vem o professor, vou prestar atenção na aula quando o professor vier com um joguinho. Se fizer isso, você está perdido. Você está perdido, porque você virou refém de uma atividade. E o professor não pode ser refém de nenhuma atividade. Certo? Se a gente fala sempre nas formações, né, o professor refém do livro didático e tal, ele não pode ser refém do livro didático e nem de nenhuma outra, né, forma de ensinar, modo de ensinar ou qualquer outro material de apoio. Não dá. Certo? É preciso ir além disso. Então, ao final do processo, o interesse do estudante ele precisa caminhar para a química, para a física, para a matemática, e não para o jogo de química, o jogo de física, o jogo da matemática. Certo? Mais um. Então, é isso que eu, em termos gerais, queria, né, trazer aqui para vocês, para a gente aproveitar também o tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, não sei como é que está o tempo. E agradeço imensamente, mais uma vez, a oportunidade. Aqui está o meu contato,
certo? Meu e-mail da UFBA, meu Facebook, se alguém quiser também interagir por lá. Agradeço imensamente a paciência de vocês e espero, em alguma medida, ter contribuído com o processo. Vou só aproveitar que a gente tem para comentar algumas das referências. Sei que está pequenininho, mas normalmente a gente passa as referências correndo, né? Mas eu queria comentar alguns trabalhos que eu trago nessa referência. O primeiro ali são os 2 livros da professora Lígia Márcia Martins. Quer dizer, o segundo é um livro, né, e o primeiro é um artigo da professora Lígia Márcia Martins, que tem, para mim, sido uma das grandes referências da psicologia histórico-cultural. Então, quem quiser aprofundar um pouco os seus estudos sobre a psicologia histórico-cultural, eu recomendo esse texto da Lígia Márcia Martins, que está ali, a segunda referência, o desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar, contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. É um texto que eu acho bem importante. Os outros 2 textos ali são da professora Maria Helena Souza Pato, que eu falei para vocês, né? Um chama-se Mutações de Cativeiro, escritos de psicologia e política, um texto também interessante. E ali, A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia, que é também da professora Maria Helena Souza Pato. O texto ali da professora Zoia Prestes, né, que chama-se Quando Não é Quase a Mesma Coisa, que ela vai trazer as traduções de Vygotsky no Brasil, que também acho importante para quem está querendo se aprofundar. E aí o próprio Vygotsky, e ali tem o meu livro, né, O Lúdico no Ensino de Química, na Perspectiva Histórico-Cultural, além do espetáculo, além da aparência, que eu publiquei, inclusive, por uma revista daqui de Curitiba. E é isso. Muito obrigado de novo. Então, muito obrigada, professor Hélio. Agradeço muito a palestra. Eu gostaria de abrir rapidamente para perguntas. Nós conseguimos, o professor Hélio foi rápido. nós nos atrasamos um pouco, mas ele deixou novamente o evento dentro do horário, então nós ainda temos tempo para 2 perguntas. Alguém gostaria de fazê-la? Isso, tem um. Ótimo. Nada. Mais alguém? Eu vou. Posso? Ligiane? Bom dia, professora. Eu sou a professora Lígia. Adorei seu trabalho, muito interessante. Eu gostaria de saber, eu trabalho com as séries desde o infantil até o 9º ano. E eu gostaria de saber se você trabalha com quais séries, já trabalhou com as séries iniciais e com o ensino fundamental ou só com o ensino médio? E como que você vê essa diferença de trabalhar com os pequenos, se você já trabalhou, e com os maiores, né? Que o lúdico, geralmente, as pessoas, a gente tem essa visão que é só a brincadeira, né? E realmente não é, porque o lúdico visa uma aprendizagem, né? A gente tem que ter bem claro o nosso objetivo. E eu, como trabalho eu brinco que eu trabalho dos 8 aos 80, porque eu trabalho com a EJA também, no ensino da noturna com a EJA. E toda vez que a gente se propõe a fazer um jogo, uma brincadeira, uma atividade, a gente tem que ter bem claro esse perfil. Então, eu queria saber como que você vê essa diferença assim, no jogo, na brincadeira e no lúdico. Você quer que eu responda ou quer fazer um bloco? Não sei, você que sabe. Então, você consegue guardar as perguntas? Um pouco. Rapidinho. Então, eu tenho agora começado uma pesquisa com o ensino de Química para a educação infantil, e é nesse processo que a gente tem desenvolvido atividades também no campo da ludicidade para poder pensar essa aprendizagem. E tenho também agora uma aluna que está pensando o lúdico para a EJA, né? Então, a gente está nesse processo agora de pesquisa para relacionar isso, mas é um campo aberto também em termos de ludicidade para o ensino de ciências. Porque, perceba, o lúdico na educação infantil, durante muito tempo, quase dos meus estudos de doutorado, por exemplo, a maioria das coisas que eu tive que ler estavam relacionadas justamente ao uso do lúdico na educação infantil, né? Porque tem
um uso bastante pronunciado nesse lugar. Mas a gente tem visto e tem pensado, né, quais são as diferenças, e aí você pontua bem, entre o papel do lúdico na infância, o papel do lúdico na adolescência e o papel do lúdico para a educação de jovens e adultos. Uma coisa que eu posso te dizer, são papéis diferentes, certo? O papel do lúdico na educação infantil ele tem importância muito maior do que, por exemplo, na adolescência, onde essa atividade lúdica ela precisa ser um meio para levar os estudantes para a atividade de estudo. E, na educação de jovens e adultos, a gente tem uma outra coisa, porque é muito comum tentar se infantilizar, por vezes, quando se trabalha com a educação de jovens e adultos. E aí o jogo, às vezes, é usado de uma maneira perversa para reforçar essa infantilização desses sujeitos. Então, na educação de jovens e adultos, pelo que a gente tem percebido nas pesquisas, tem que ter um cuidado maior, porque ele precisa vir, inclusive, para superar essa concepção de infantilização. Tá? Então, é um negócio que a gente precisa ainda também em processo de desenvolvimento. Tá? Nada. Nós vamos ter mais 2 perguntas. Tá bom. Bom dia. Meu nome eu sou professor Haroldo, né? Eu desenvolvi um jogo computacional para ensino de química e eu queria saber assim, qual a tua visão em relação ao preparo dos professores que estão em sala de aula em relação a saber utilizar essas mídias digitais, esses jogos computacionais. Como que você vê o tipo de preparo que o professor tem para utilizar isso, né? Sabendo que o professor é de uma geração anterior e que o aluno está, digamos assim, muito mais avançado, né, tecnologicamente com as mídias digitais do que os professores. Bom, os jogos, essa relação com os jogos eletrônicos, as mídias digitais, também tem sido uma preocupação nossa lá no meu campo de pesquisa, e eu quero pontuar 2 coisas também nessa parte, né? Uma é a palavra que aparece muito nesses trabalhos, que é a palavra resistência do professor a essas novas mídias. E aí eu gosto da palavra resistência porque ela tem 2 significados, né? 2 sentidos. Resistência no sentido de, não conheço, né? Não sei como é, esses alunos, estou trazendo coisas novas, mas tem também, e a gente não pode deixar de pensar, que tem também aí nessa recusa uma concepção de que as novas tecnologias ou essas mídias viriam como algo de fora que o professor necessariamente precisa comprar para dar sua aula. E aí eu problematizo isso porque, eu costumo dizer, né, ele precisa entender sobre essas mídias, precisa, mas ele também pode optar, e mais uma vez eu vou, né, trazer, se ele souber as potencialidades e limitações das próprias tecnologias para a formação, ou para o uso na sala de aula para o ensino de conceitos. E aí destaco algo também que eu gosto muito de pensar, é trazer esses alunos também para que eles possam usar, ensinar esses professores a trabalhar com esses jogos e tentar fazer essa correlação. Tem sido um caminho que tem sido mostrado promissor, quando a gente consegue não necessariamente impor ao professor que ele domine essas novas tecnologias, mas que ele faça nessa relação com o estudante que já domina, e aí ele atuando no processo de desenvolvimento pedagógico. Olá. Eu vou por outro caminho, e é apenas uma constatação e uma observação para todos nós. É a respeito da visão política, né? E me valendo de uma frase que você falou várias vezes aqui, é preciso pensar, então eu me valho dela, que é preciso pensar a respeito da visão política que nós estamos assumindo quando chamamos a atenção do nosso professor em formação, quer seja na licenciatura, quer seja em outras situações, sempre chamando a atenção para a questão da pobreza, para a questão do diferente enquanto pobre, ou do diferente enquanto de uma outra cor, de uma outra raça, ou o diferente porque tem outros hábitos, outras atitudes
sejam em relação à afetividade ou qualquer que seja. Do meu ponto de vista, o que nós deveríamos buscar fazer e assumir e pensar a respeito é que nós não estamos junto a pessoas pobres ou de cores diferentes, ou o que quer que seja, mas nós estamos junto a pessoas. E esses alunos que nos chegam são pessoas, qualquer que sejam. E nós temos que ouvir o que falam, e ao ouvi-los, eles vão aprendendo a nos ouvir e a se ouvirem. Então, me parece que nós estamos batendo numa tecla, e ao batermos nessa tecla, que é da pobreza, que é do diferente, que é da minoria, que é da exclusão, etc., nós estamos criando cada vez mais ou aprofundando um poço entre as pessoas, quando que nós deveríamos estar olhando para as pessoas em todas as suas diversidades. É apenas algo com que me preocupo. Então, enfim, né, eu vou me posicionar, né, entendo, né, a sua fala em relação às pessoas, mas eu me posiciono no sentido de que a gente não pode deixar de considerar que essas pessoas que entram na escola, porque não estão apartadas da escola, né, vão ser reconhecidas e têm sido negados uma série de direitos por comporem uma série de grupos que são considerados, que a gente tem dito, minorias, né? E esses enfrentamentos, eles não desaparecem quando a gente chega na escola, e acho que a gente vai precisar enfrentá-los, né? E no meu entender, esse enfrentamento, claro, precisa ser na direção do entendimento de pessoas, mas é um tanto quanto complicado a gente reconhecer, falar de pessoas como pessoas, se tem, por exemplo, criança desmaiando de fome em algumas escolas, né? Então, isso me causa ainda muita dor nesse sentido, e aí eu acho que a gente não pode apagar essas diferenças também. Eu sei. Mas é isso, eu concordo. Concordo. Eu concordo. Mas ela morre de fome porque ela é pobre. Entendi. Obrigado. Muito obrigada, Eu que Hélio, agradeço. novamente, né, pela palestra e por ter respondido as perguntas. Eu que agradeço. Aos participantes também. E nós gostaríamos de abrir mais perguntas, mas vamos fazer essa abertura na última palestra, porque daí nós vamos ter mais tempo também. Tá? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós vamos tentar retornar às 10h30. Nós vamos pôr como 10h30, né? E gostaríamos, então, de convidar os professores, palestrantes e os nossos convidados a tomar um cafezinho aqui conosco. Tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez, viu? Valeu.